Sobre o fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação, engenharia de software, estratégias de teste de software. Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato, esta é a disciplina de Engenharia de Software e hoje nós vamos falar sobre estratégias de teste de software. No estúdio da Univesp, o professor Marcelo Fantinato é um homem branco de cabelo curto e castanho. Ele usa óculos de armação retangular preta, camiseta vermelha e calça preta. O docente está atrás de um púlpito de acrílico e manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que aparecem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à esquerda do professor em um plano mais aberto do estúdio. Bom, nas aulas anteriores nós passamos por várias atividades relacionadas ao processo de engenharia de software. Vocês devem se lembrar que nós começamos lá com a engenharia de requisitos, depois nós passamos por projeto e arquitetura de software e ainda com algumas informações extras relacionadas também ao projeto e a um pouco de implementação, codificação de software. Na sequência, então, no processo de engenharia de software, viria agora a codificação propriamente dita, embora codificação propriamente dita não seja parte da ementa desta disciplina de engenharia de software. Vocês estão vendo codificação, implementação, aprendendo linguagens de programação em outras disciplinas. Então, aqui na disciplina de engenharia de software, a gente, de certa forma, pula a etapa de codificação propriamente dita e vamos para a próxima etapa, que é justamente teste de software, o assunto da aula de hoje, né? Então, uma vez que o software ele é codificado, ele é implementado, ele precisa ser testado, né? Assim como qualquer outra coisa que a gente cria, desenvolve no mundo, uma vez desenvolvido, precisa ser verificado se está tudo ok, precisa ser checado, precisa ser validado, né? Existem diferentes verbos aí que a gente possa usar. Na engenharia de software existem sentidos adequados para cada um desses, verificar, validar, e o teste de software é um tipo de verificação e validação, né? Mais especificamente validação de software, ou seja, eu quero validar o software que foi implementado para saber se está de acordo com os requisitos lá do início, né? Eu gostaria que o software implementado esteja de acordo com os requisitos lá do início. Se eu definir determinados requisitos, mas não implementei daquela forma, alguma coisa está errada. Então, para isso existe o teste de software. O teste, então, a gente pode definir como uma atividade realizada para revelar os defeitos existentes no software. Eu executo o teste para ver onde estão os defeitos, porque sempre vai existir defeitos. A gente sempre vai acabar colocando algum defeito quando a gente desenvolve o software. E eu executo para encontrar esses defeitos, né? Não entendam o teste de software como uma forma de provar que o software está correto ou livre de defeitos, pois isso é impossível. Vocês nunca conseguem executar um conjunto de teste tão grande que vocês falam, bom, consegui provar que o software está livre de defeitos. Não, basta mais alguns testes e pronto, encontra mais algum defeito. Slide intitulado Teste de software com o texto. Atividade realizada para revelar os defeitos existentes no software. Não consegue provar que o software está correto ou livre de defeitos. Então, a ideia é fazer um conjunto relativamente bom de testes para encontrar a maior parte dos defeitos possível. E como a gente faz esse conjunto relativamente bom de testes? Usando uma boa estratégia de teste. Já que eu não vou poder testar tudo, porque é humanamente impossível, então vamos tentar seguir uma estratégia de teste. Essa estratégia de teste, então, ela vai ser um roteiro bem definido, sistemático, envolvendo diferentes pessoas em diferentes momentos, para um determinado tipo de, um determinado sistema de software. Para um outro software que eu estou desenvolvendo, um outro roteiro vai ser feito, certo? Então, vai variar muito do tipo do sistema de software que está sendo testado. Eu posso usar diferentes níveis, diferentes etapas, diferentes tipos de teste, usando diferentes técnicas de teste, certo? Então, uma coisa precisa ficar bem clara é que, dependendo do software, do sistema, né, de software que está sendo desenvolvido, a estratégia de teste ela pode ser diferente. E para isso eu preciso planejar bem esse teste,
projetar os casos de teste, né, os casos de teste que eu vou executar. No dia a dia a gente fala, eu estou executando alguns testes. Na verdade, eu estou executando alguns casos de teste. E aí, uma vez que esses casos de teste estão projetados, então eu preciso executá-los, propriamente dito, fazer a coleta dos resultados, passou, falhou, cada um dos casos de teste, e aí avaliar os resultados, né? Se falhou 20%, 30%, se as falhas são críticas, vou avaliar esses resultados para saber qual é a situação. No slide com o título Estratégias de teste, as informações. Roteiro de teste para um determinado sistema de software. Níveis, tipos, técnicas de teste. Planejamento do teste. Projeto de casos de teste. Execução dos testes. Coleta e avaliação de resultados. Novo slide. Imagem de uma espiral formada por uma linha vermelha. No centro, uma linha horizontal divide a espiral em duas partes, superior e inferior. A espiral tem 3 voltas. O processo se desenvolve do centro para fora. Na parte superior da espiral, os níveis são: centro, teste de unidade; primeira volta, teste de integração; segunda volta, teste de validação; terceira volta, teste de sistema. Na parte inferior da espiral, os níveis são: centro, código; primeira volta, projeto; segunda volta, requisitos; terceira volta, engenharia de sistemas. Bom, falando então em estratégia de teste, uma forma de visualizar esse roteiro é dividir os testes em etapas ou em níveis, que é o que está representado aqui na figura por essa parte aqui, olha. O professor se refere à parte superior da espiral. Começando por teste de unidade, depois indo para teste de integração, teste de validação e teste de sistema. É uma das formas de organizar a estratégia de teste. Outros autores podem apresentar algumas variações nesses níveis, mas normalmente é teste de unidade, seguido por teste de integração e finalizando por teste de sistema. Alguns autores incluem o teste de validação aqui ou não, tá? Mas normalmente é unidade, integração e sistema. E por que essa diferença? O teste de unidade é quando você testa um pedacinho do software, logo depois que ele foi codificado. O teste de integração testa aquelas várias unidadezinhas que já foram testadas individualmente a partir do momento que elas vão sendo integradas. Então, eu faço o teste da integração. Esse teste da integração, então, coloca em prova o projeto. Lembra que lá em algumas aulas aí para trás, nós trabalhamos o projeto de software que define como as classes, os componentes, as diferentes partes do software são integradas? Então, nesse momento, a gente está fazendo o teste de integração, integrando as partes, fazendo o teste de integração e colocando em prova o projeto. Uma vez que foi integrado, nós fazemos o teste de validação, que é colocar em prova os requisitos propriamente dito. Não que eu já não estivesse colocando os requisitos em prova. Por quê? Porque quando eu estou testando cada unidade no nível do código, ali dentro daquele código estão os requisitos representados individualmente. Mas é só quando eu tenho todo o código integrado e faço um teste de validação é que eu realmente vejo os requisitos de uma forma mais completa. Por quê? Porque um requisito, para poder realmente ser usado de cabo a rabo, de início ao fim, ele precisa do sistema como um todo estar integrado. E aí é no teste de validação em que eu valido os requisitos no software implementado. E, por fim, o teste de sistema em que eu estou colocando em prova, à prova o que foi definido na engenharia de sistemas. Em geral, o sistema composto do software e hardware, em que eu vou colocar à prova os requisitos não funcionais. Se eu tenho um bom desempenho, se eu tenho uma boa segurança, se eu tenho uma boa disponibilidade e vários outros tipos de requisitos não funcionais. Em novo slide, o título Etapas e/ou níveis de teste. Abaixo, uma imagem de uma pirâmide formada por 4 etapas. À esquerda, uma seta acompanha a pirâmide com o nome de cada etapa apontada para o topo. A primeira etapa, a base, é nomeada direção do teste
I é representada por 6 retângulos alinhados horizontalmente. A segunda etapa, código, é representada por 5 retângulos alinhados horizontalmente. No segundo retângulo dessa etapa, o texto, teste de unidade. A terceira etapa, projeto, é representada por 4 retângulos, 2 em cima e 2 embaixo. No segundo retângulo superior, o texto, teste de integração. A quarta etapa, requisitos, está no topo da pirâmide e é representada por um retângulo que indica teste de ordem superior. Bom, então, essa figura aqui ela também apresenta uma forma diferente de ver a estratégia de teste, em que eu tenho, começando, né, vejam que essa flecha está de baixo para cima aqui, eu começo fazendo o teste das unidades individualmente. Uma vez que eu vou integrando em pedaços maiores, eu faço o teste de integração e eu posso ir integrando maiores, até que eu tenho o sistema como um todo, e aí eu faço o teste do sistema, o teste de validação e o teste de sistema, que alguns autores juntam em uma só e chama tudo de teste de sistema. Aliás, o teste de aceitação, né, o teste de validação mesmo, desculpa. O teste de validação e o teste de sistema, que alguns autores chamam de apenas uma coisa. Quando a gente está falando especificamente de orientação a objetos, que é bastante comum, né, no dia a dia profissional, o teste de unidade, então, na verdade, é fazer o teste de cada classe que é implementada. Tá? Quando vocês testam aquela classe especificamente, o desenvolvedor está desenvolvendo uma classe e ele mesmo já testando aquela classe, e ele está então fazendo o teste de unidade, englobando o teste dos métodos que estão dentro daquela classe. E aí, uma vez que aquelas classes elas vão sendo integradas em diferentes estratégias, você pode integrar essas classes seguindo, por exemplo, a sequência de execução. Bom, para executar uma determinada tarefa, eu preciso dessa classe, depois daquela classe, porque um método dessa classe invoca um método daquela classe, que invoca um método daquela classe. Então, qual a sequência de execução eu preciso? Eu vou integrando aquelas classes e, à medida que eu vou integrando, eu vou testando. E também existe o teste baseado em uso, em que eu integro essas classes de uma outra forma, por exemplo, a classe que usa as classes mais baixas numa ordem de hierarquia. De qualquer forma, eu preciso ir integrando essas classes e eu vou agrupando e testando. Slide intitulado Etapas/níveis de teste versus OO. Abaixo o texto. Teste de unidade. Teste de classes. Engloba teste de método. Teste de integração. Teste baseado em sequência de execução. Teste baseado em uso. A gente tem também estratégias especializadas. Se eu estiver falando especificamente de uma aplicação web, ou se eu estiver falando de aplicativos móveis, podem haver estratégias de teste específicas para esse tipo de aplicações. Então, para quem desenvolve aplicação web, aplicativos móveis, é muito interessante procurar saber quais são as estratégias de teste específicas para elas. Novo slide com o título Estratégias especializadas e os tópicos. Aplicações web, aplicativos móveis. E aí, só para resumir aqui, algumas dessas coisas nós ainda veremos em aulas posteriores, mas então, olha, voltando para aquela frase, né, em que a estratégia de teste, ela define níveis, tipos e técnicas de teste, nós já falamos então o que são os níveis, que significa quando ou que parte será testada. Precisamos definir o que vai ser e quando vai ser o teste de unidade, de integração e de sistema. No slide Estratégia de teste, o texto, roteiro do teste para um determinado sistema de software, níveis, tipos, técnicas de teste. Níveis, quando, que parte será testada? Unidade, integração, sistema. A palavra níveis está escrita em amarelo. Em relação aos tipos de teste, é o que será testado. Eu vou testar a funcionalidade propriamente dita, ou seja, se eu tenho uma função que vai calcular raiz quadrada, realmente está sendo calculada a raiz quadrada? Se eu entro com 4, está saindo 2 ou está saindo 3? Está correto ou está errado o resultado propriamente dito? Mas eu tenho também outros tipos. Eu posso testar o desempenho, a segurança, o estresse, a usabilidade, escalabilidade e assim por diante. Vários outros tipos de requisitos não funcionais.
Em novo slide, as informações. Roteiro do teste para um determinado sistema de software. Níveis, tipos, técnicas de teste. Tipos. O que será testado? Funcionalidade, desempenho, segurança, estresse, usabilidade, escalabilidade, volume, recuperação, disponibilidade, conectividade, etc. A palavra tipos está escrita em amarelo. Então, isso são tipos de teste. E, por fim, eu posso ter técnicas de teste, que é como será testado, né? Então, quando, o que e agora como. Eu posso testar usando técnicas de teste estrutural e teste funcional, que é justamente o assunto das nossas próximas 2 aulas, certo? Novo slide com as informações. Roteiro do teste para um determinado sistema de software. Níveis, tipos, técnicas de teste. Técnicas. Como será testado? Teste estrutural, teste funcional. A palavra técnicas está escrita em amarelo. No slide intitulado Referências, as informações. Pressman, RS e Maxim BR, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, 8ª edição, Porto Alegre. A MGH Editora Limitada, 2016. Então, isso foi uma visão geral de estratégia de teste e a gente entra nas próximas aulas com visões um pouquinho mais específicas sobre as técnicas de teste estrutural e funcional. É isso aí, obrigado. E a bibliografia, aqui o livro Engenharia de Software, uma abordagem profissional, do Pressman e Maxim, que é um pouquinho diferente, é uma bibliografia diferente do que a gente tem adotado nas aulas anteriores, nesse caso, então, esse livro desses autores aqui também bem famosos na engenharia de software. Agora sim, obrigado. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente Rodolfo Jardim de Azevedo, diretora acadêmica Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Flictis. Roteiro Samara Oda, revisão Marina Bragiato, consultoria Sidney Tobias. Gravação Leandro Ribeiro, narração Thaís Lenk.